E aí veio a vida, graças a essa faculdade eu consegui trabalhar em boas empresas como a falecida Embratel, né, que hoje é Claro TV, consegui trabalhar dentro do Banco do Brasil como contratado, consegui trabalhar 6 anos numa multinacional e hoje eu trabalho na Celso Lisboa com educação. Não estou falando isso para vocês, para me vangloriar, para chegar aqui, eu sou o cara. Não é isso. É para falar para vocês que a educação leva a gente para bons lugares, sim. Eu sei que hoje em dia se escuta muito, né, principalmente a juventude. Confesso que mergulhei um pouco quando eu vejo o jovem falando que o sonho dele é ser YouTube no TikTok. Eu fico assim, ai meu Deus, socorro. E não que isso seja um problema, né? Muitos TikTokers e YouTubers conseguiram mudar a vida deles. Isso não é um problema. Mas a gente tem que olhar pelo que está de trás disso. Se nós pegarmos os maiores TikTokers e os maiores YouTubers que a gente tem no Brasil, são filhos de empresários, são pessoas que já têm uma estrutura financeira por detrás. Aí o pai, para não me enche o saco, acho que vou fazer vídeo no YouTube. Porque uma pessoa que vem de favela, uma pessoa que vem, né, da humildade, que vem, né, de uma sociedade que infelizmente silencia o tempo todo e não deixa a gente ter acesso, é muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil. E o nome da minha palestra é Como ter voz numa sociedade que silencia. Por exemplo, vou pegar o exemplo dela que está de cabeça baixa. Olha pra mim, você é tão bonita. Fica com raiva dele não, calma. Vocês podem perceber que ela tem um retoque azul no olho dela? Sim. Ali para ela colocar... eu vou focar na maquiagem, tá bonita. Então, mas por que eu estou usando esse exemplo? Ela ali estudou ângulo, ela ali estudou matemática, você pode não acreditar, mas acredita em mim. Ela estudou ali matemática, se ela não soubesse o ângulo do olho dela, ela poderia ficar cega. Se ela não soubesse onde ela ia passar a maquiagem, ela poderia passar a maquiagem no olho dela. Ela está estudando matemática e física, mesmo que ela não acreditando nisso. Vocês acreditam que vocês são cientistas? O que é o cientista? É o dono do saber. Por exemplo, está todo mundo aqui vestido, né? Não tem ninguém aqui nu. Então todo mundo aqui teve uma roupa, por exemplo, costurada por alguém. Mas por que só o estilista ganha dinheiro? Às vezes a pessoa que nem põe a mão na máquina de costura. Ele só faz o design. Ele põe a marca. Mas quem faz? É ele? A costureira é uma grande cientista, porque ela tem que saber onde fio o tecido, ela tem que saber qual é a linha certa. Por exemplo, se ela tem que fazer algum apontamento na mão, ela tem que saber qual é a agulha. Tem máquina de costura para passar a roupa, tem máquina de costura para isso, tem máquina de costura para aquilo. Mas por que o design de moda é quem fica com dinheiro no final? E a costureira não fica? Por exemplo, a pessoa que é gari, ele é um ambientalista. Ele está limpando a rua. Ele está fazendo todo o processo de higienização de uma cidade. Mas por que o engenheiro ambiental é o detetor do saber? E o gari não? Quem é mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Temos alguns. Vocês são grandes cientistas. Você tem filho pequeno. Se você não souber a temperatura do leite da sua filha, você tem uma. Se você não souber, você que fez o cabelo dela, você tem que saber o creme que você usa, o creme que vai se dar bem no cabelo dela, o creme que não se dá bem. Você tem que saber, por exemplo, química, se o creme X dá alergia, se o creme Y não dá, se ela tem algum tipo de alergia sobre algum produto, se você colocar na cabeça dela. É a mesma coisa com a fralda. Por que uma criança usa uma marca específica e não pode usar outra? Química. E a gente não pode dizer que uma mãe não é uma cientista. É porque o tempo todo, a gente, enquanto periféricos, a gente se diminui muitas vezes. Por que a gente acha que a gente nunca serve para nada? Mas isso não é o que a gente tem que achar. É o que a sociedade preconceituosa diz. E a gente parar com isso. Todos nós temos grandes saberes. Saberes nossos, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, e saberes que vêm de muitos tempos atrás, de quando a gente nem existia. Né? Eu, por exemplo, eu sou filho de nordestina. Então minha mãe, antes de qualquer doença, antes de ir para a farmácia, minha mãe era mulher do chá.
chá de boldo pro fígado, né? Chá de camomila ou passiflora para acalmar, né? Deixa eu ver se eu lembro. Hortelã para tirar a acidez do estômago. Então, antes de eu procurar qualquer medicamento farmacêutico, eu vou nas ervas. Mas como é que eu consegui acessar esse saber? Porque eu aprendi com a minha mãe, que a minha mãe aprendeu com a minha avó, que a minha avó aprendeu com a minha bisavó, que a minha bisavó aprendeu com a minha tataravó, que a minha tataravó, que era indígena, aprendeu com os pais, com os avós. Então o saber também não é só nosso. Muitas coisas que a gente sabe hoje é porque vem de uma ancestralidade, né? E quando eu aceitei para me dar essa palestra para vocês, eu não sou um tipo de pessoa que eu gosto de ser o cara do saber que é na frente, porque também existe muito essa percepção. Né? Que quem está na frente é o Todo-Poderoso e quem está sentado não sabe nada, ao contrário. Paulo Freire diz uma frase que eu acredito muito: na escola da vida todos nós somos aprendizes. Então não tem ninguém, claro que existem especialistas, pessoas que têm um foco no conhecimento, né? Como a professora que era professora de língua portuguesa. Eu já estou me tremendo para não falar errado perto dela. Estou pensando, estou raciocinando para não falar um problema, que ela já vai vir, bum! As brincadeiras à parte, mas ela é uma especialista na área. Eu, por exemplo, eu não sou especialista em língua portuguesa, eu não vou, né? Chegar aqui na frente de vocês e fazer um bam na língua portuguesa, porque não é minha área, é na história, estou fazendo jornalismo, né? E aí, o que a gente tem que pensar? Educação e conhecimento é a maior arma que a gente tem para a vida. Não é só para você chegar numa faculdade, não é só para você fazer uma pós-graduação. Eu, por exemplo, se eu estou vivo aqui hoje, é por causa do conhecimento. Quando eu tinha 19 anos, 2 policiais me abordaram. Eu e uma amiga minha no fundo do Caixão Azulzina, porque nós éramos os únicos negros do ônibus. Ele queria que nós descêssemos do ônibus, mas eu falei que a Constituição Civil diz: se não há crime, você não pode fazer nada contra mim. Ele queria me levar a uma delegacia. Eu virei para ele: como o senhor é uma autoridade, o senhor sabe que eu só posso sair daqui com um advogado. Liguei para um amigo meu que era advogado, né? Nessa hora a gente fica frio, né? Liguei para um amigo meu, falei onde eu estava, na hora eu lembrei qual era a delegacia mais próxima. E eu esperei. Enquanto meu amigo que era advogado não chegou, eu não desci do ônibus. Quando eles viram que eu não estava de brincadeira, eles desistiram e saíram. Mas eu também só deixei o motorista sair quando meu amigo chegou. Mas isso por quê? Porque eu tinha um conhecimento. Eu tinha lido um pouco de Constituição, tinha lido um pouco de Direito. Eu acho que isso devia ser ensinado nas escolas de Direito Básico, para a gente poder se defender em certas situações. Mas os governos nunca vão querer. Não é. Sem saber, para poder manipular. Para manipular. A melhor forma de manipulação é o não saber. Sim. É a melhor forma de você ser manipulado. E aí, por isso que eu trouxe esse tema do silenciamento. A gente é silenciado o tempo todo. Por exemplo, eu estou vendo aqui que o grupo maior que está me ouvindo agora são de mulheres. Vocês são o grupo que é mais silenciado na sociedade brasileira. E quando você é uma mulher negra, é pior ainda. Porque a mulher negra, ela ainda está abaixo do homem negro. Porque se a mulher branca ela tem que ser a serviçal, a que vira para o marido e diz sim senhor, não senhor, a mulher negra está mais baixo. Isso aí, você não tem escolha. A mulher branca, portanto, da situação financeira dela, ela ainda pode dar uma olhada, vamos ver o que vai dar. A mulher negra não. E aí, como a gente estava conversando ali atrás, com o professor Rodolfo, a gente estava falando, ele estava conversando com a menina ali do lado, e eu queria trazer um pouco para vocês também a diferença de representatividade e de referencialidade. Ninguém nunca vai representar você como você mesmo. Vou dar um exemplo muito básico, muito fácil. Os políticos. Os políticos representam todo mundo? Não. Eu sou um homem. Eu sou negro, eu sou gay. Eu posso representar, e sou favelado. Eu posso representar todo mundo que está aqui nessa sala? Não tem como. Não há como representar. Mas eu posso ser um referencial. Quando ele iniciou falando da história do rapaz que estava, né, como é? A vassoura, né? A espada trovejante. E ele olhou pessoas que estavam numa faculdade, que estavam se formando,
aquelas pessoas não estavam representando porque ele estava num nicho social completamente diferente daquelas outras pessoas que estavam no outro nicho social. Mas essas pessoas que estavam se formando foi uma referência para esse garoto refletir. E é isso que com a educação a gente tem que pensar. Por exemplo, eu estou fazendo jornalismo agora. A minha referência é a Maju Coutinho, é a falecida Glória Maria. Porque eu olho para elas, eu não quero ser igual a elas. Eu não quero ser uma nova Maju Coutinho, ou uma nova Glória Maria, ou um novo Heraldo Pereira. Eu não quero. Ali é o momento deles, é o espaço deles, a trajetória deles, é o caminho deles. Mas eles podem ser uma referência para eu saber decidir o meu caminho. O que eu vou fazer da minha carreira. Qual tipo de jornalista eu quero ser. Então a gente também tem que começar a se olhar. E quando a gente ouviu uma vez de um escritor chamado João Gomes, ele é um escritor de Queimados. E ele virou para mim uma vez, eu achei até um pouco, não vou dizer cruel, mas eu vou dizer um pouco assim, impactante, quando ele falou: Wallace, eu nunca tive referência na minha vida, eu me fiz minha própria referência. E às vezes quando você não tem referência, você tem que ser a sua própria referência, né? A gente está falando de políticas de afeto para homens negros e gays, né? Onde é que a gente tem referência nessa sociedade enquanto homoafetivos, enquanto pessoas trans? A gente não tem, porque a gente é sufocado o tempo todo, né? A gente é morto, a gente tem medo, a gente vive o tempo todo nessa fogueira, né? De a gente ser a próxima bruxa, né? A ser, a gente tá, né? O Dia das Bruxas foi ontem, né? Então a gente pode ser a próxima bruxa. E aí, como é que a gente faz para ter voz? O meu caminho foi sempre a educação e conhecimento. Eu escrevo desde os 12 anos, né? Hoje, com 35, eu tenho 4 antologias, participei de 4 antologias poéticas. 2 delas foram lançadas na Bienal do Livro. Uma esse ano na Bienal de São Paulo e outra no ano retrasado na Bienal do Rio. E isso, para mim, eu conto com o maior orgulho, porque existe aquela máxima da vida, né? Plante uma árvore, isso eu já plantei, escrevo um livro, isso eu já escrevi, e ter um filho. Uma parte do filho eu vou deixar para outras pessoas mais preparadas, porque eu não tenho sonho de ser pai, né? Não me vejo enquanto pai, por questões de tipo, eu quero dormir quando eu tiver com 50 anos, entendeu? Não, eu estava conversando isso com uma amiga minha que também não tem sonho de ser mãe, é uma mulher negra também, e ela fala: eu não quero estar em casa preocupada se meu filho vai ter uma bala perdida no Rio de Janeiro. Eu não quero esquentar minha cabeça esperando que meu filho ou minha filha possa sofrer algum tipo de violência, porque a gente, enquanto negro e periférico, não é só. Quando a gente mora em periferia, como dizia Elza Soares na música Carne Negra, ela diz que o branco que é favelado acaba também se tornando um negro numa sociedade. E a gente acaba ficando muito preocupado. As mães aqui presentes sabem falar disso melhor do que eu, né? Eu não sou mãe. E você, é claro. Por uma questão biológica. Mas que essa preocupação. E aí um outro ponto que a gente tem que detalhar dessa questão do silenciamento é: o que faz a gente se calar? Posso falar? É a falta de representação mesmo, e as instituições, muitas vezes, não dando a gente a visibilidade do degrau. Eu estou chegando no Conlurb, passei para a Guarda Municipal, vou para uma Secretaria de Fazenda, e assim galgando espaços. Você não tem esse ciclo, porque eles estão sempre intertidos em trazer pessoas fora da obra para impedir esse processo. Então você não tem uma progressão, você não tem uma ascensão, você não tem nada. Você vive vazio, como se você nunca tivesse pertencido a lugar nenhum. É muito difícil isso. E a favela é justamente isso. Você consegue perceber que os prédios foram criados e para agregar valor à comunidade, a favela teve que ser criada ao redor para que essas pessoas também pudessem se preservar, ter um lugar para viver. E é isso que vai acumulando, porque a gente está sempre agregando valor para aqueles que mais precisam e a gente nunca tem o valor que a gente merece. Desculpa se eu interrompi ou falei alguma coisa. Não, gente, quem quiser falar, fica à vontade, tá? Obrigado. Mas isso que você fala, você tocou num ponto que é importante desenvolver: pertencimento. Né? Às vezes a gente não se sente pertencente no mundo, como ele falou. Isso é comum em quem mora em favela. Porque você
sair da favela, né? Sair daqui da cidade alta, né? Ou como a gente perdeu até o nome da comunidade. Perdemos até a identidade. Esse é um novo batismo. É um novo batismo aqui. Sigamos a vida sem reclamações, né? Para não ter problema. A gente sai daqui, aí a gente pega o BRT, desce no Terminal Gentileza. Olha que coisa bonita. Você já viu o Terminal Gentileza? Você pensa, eu brinco, né, com o Eduardo Paes. Uma vez eu estava no BRT e uma senhora virou e falou assim: ele deve ter feito um caixa 2 aqui, né? Eu falo, senhora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas ainda faz alguma coisa. Não que a gente vai sonhar e achar que ele é porque esse pensamento é um pensamento errado, né? Roubou, mas fez. Não, super errado. E aí a gente entra numa outra coisa que é importante salientar. O Brasil é um país tão corrupto que a gente não vota no melhor candidato. A gente vota no menos pior. No menos pior. E por que a gente faz isso? Porque a gente não tem... E a gente não pode também querer se comparar... O problema do brasileiro é que ele se compara muito com o externo. Com o que acontece na Europa, com o que acontece nos Estados Unidos. Gente, a conjuntura lá é outro rolê. Não dá para comparar, o rolê é outro. Mas eu acho que quando você passa no supermercado e o troco é 10 reais e a caixa te devolve 10, o troco é 10 reais e a caixa do supermercado te dá 20 reais e você vê que está errado, você vai lá e devolve o dinheiro e pega o seu troco, você já está fazendo um mundo diferente. Mesmo que ninguém esteja com uma câmera e bote uma televisão, nossa, que pessoa honesta, devolveu o troco para a caixa do supermercado. Mas quando você faz isso, você está tirando, você está fazendo com que aquela caixa de supermercado no final do mês ela não tenha menos 10 reais no salário dela. Imagine você com menos 10 reais no seu salário. Se eu tiver com menos 10 reais no meu salário, eu faço. Eu já subo na RH e já quero explicações, porque 10 reais não compra muita coisa hoje em dia. Mas já dá para comprar 4 pães e uma mortadela, um queijinho para o café da tarde. Eu sou gordo. Como bom gordo, eu preciso comer. Mas, brincadeiras à parte, voltando para a realidade, várias coisas nos silenciam. Eu sempre dou o exemplo da Viola Davis. A Viola Davis, enquanto atriz e artista, ela está no mesmo patamar da Meryl Streep. Tudo que a Meryl Streep já ganhou, enquanto prêmio, a Viola Davis também ganhou. Mas a diferença entre a Meryl Streep e a Viola Davis é a oportunidade. Elas não têm a mesma oportunidade. A Viola Davis é conhecida em Hollywood como a Meryl Streep negra. E aí quando ela cobra, não me chame de Meryl Streep negra, me chame de Viola Davis. E ela cobra ter o mesmo peso artístico e financeiro, principalmente, da Meryl Streep. Ah, não. Vamos ver, vamos analisar. O que mais silencia a gente é a falta de oportunidade. Muitas vezes a gente não tem mesmo oportunidade. É uma realidade. Antigamente, quem viveu nos anos 60, nos anos 70, cheguei na sua área. Não, mas é algo elogioso, calma. Existe, por exemplo, hoje existem concursos públicos. Nessa época as pessoas eram indicadas. Quando veio as regras dos concursos públicos, que se eu não me engano foi no meado dos anos 80, 88? Com a Constituição. Não estou tão ruim da memória. Quando a gente vem para os anos 80 e vê as questões de concursos públicos, essas pessoas não perderam seus cargos, muitas delas. Elas se mantiveram. Hoje, a gente tem as questões dos concursos públicos, que às vezes é um caminho. Mas você tem que lutar com 10 mil pessoas por uma vaga. E aí a gente, enquanto periférico, fica correndo, igual aqueles desenhos, do tipo e teto, tentando uma oportunidade. Não existe bula, cada um tem seu caminho, cada um tem sua trajetória. Mas eu acho que a educação é o melhor caminho. Todo mundo aqui vai estar fazendo pré-vestibular. Como é que estão as coisas? Vocês querem? Quem está fazendo pré-vestibular aqui? Deixa eu olhar para trás para ver quem vai. Ok, você quer fazer o quê? Ah, bom. É o que você está escondendo o rosto? Ô, Sara, é para fazer assim. Saúde. Legal. Você? Eu fiz biomedicina nessa época. Você não finalizou? Não, era na época da pandemia. Eu também penso em biomedicina, mas fiz psicologia. Ok. Você? Psicologia e medicina. Ok.
Você? Estética. Mais alguém? Eu estou fazendo ciências sociais na UFRJ. Ciências sociais na UFRJ. Maneiro. Arão, por que você não levantou a mão também? TI? TI vai se dar. O pessoal do TI. Tá bem, legal. Aí, Dilene, você está fazendo o quê? Eu vou tentar biomedicina no Suanda. Biomedicina. Senhor, eu já pensei entre engenharia de produção, administração, psicologia, ainda estou decidindo. Está decidido, legal. Por exemplo, temos muita gente aqui da saúde, né? Falou da saúde, a estética entra na saúde também, né? É considerado área da saúde também. Por que é importante, por exemplo, uma mulher negra estar na saúde? Vocês sabem por quê? Vou dizer para vocês, 82% das mulheres que têm seus filhos, principalmente em instituições públicas, sofrem violência obstétrica. E 63% desses casos, as enfermeiras e todo o corpo médico é branco. Quando vocês se formarem, vocês vão poder dar uma assistência para essas mulheres chegarem até vocês. De olhar para elas, por exemplo, com mais carinho, com mais afeto. Não só as mulheres negras, mas as mulheres periféricas, né? Que também sofrem de violência obstétrica. E aí a gente bate nisso que ele falou, a falta de oportunidade. Né? Como a gente teve lá no Instituto da Mulher, em São João de Meriti, com a anestesista assediava, né, as mulheres que estavam sedadas. E aí a gente tem que entrar nesses lugares e tomar esses espaços, não só por uma questão de profissão ou por uma questão de status social, mas também a gente se proteger. Por exemplo, algumas pessoas falaram que tem necessidade de psicologia, né, que você falou. Uma psicóloga branca nunca vai entender uma pessoa negra. Racismo. O que é para uma pessoa branca racismo? Uma psicóloga branca sempre foi de classe média. Se você chegar, pô, estou preocupado de ficar desempregado porque eu tenho uma filha. Estou lá no meu trabalho, está rolando demissão. Estou preocupado, tenho uma criança para dar de comer. Uma pessoa que sempre teve tudo, por que ela vai se preocupar com isso? Você estava conversando, você tem um filho autista, né? Sim. Por exemplo, uma psicóloga que não entende a questão de uma criança neurotípica, que não é especializada, porque em alguns casos o psicólogo tem que ser especializado, não pode ser um terapeuta só por formação, ele tem que ser especializado na área. Mas a gente tem acesso a isso com facilidade? Você contratava em 3 lugares, agora você conseguiu um lugar só. Eu imagino a sua jornada para conseguir esse lugar só. E aí você teve uma jornada para conquistar o que você conquistou agora. Agora, eu nem imagino, está sendo leviano, eu nem imagino a sua jornada para você conseguir. E aí você conseguiu, ótimo, mas quantas mães não conseguem? Porque não teve oportunidade. Essa semana mesmo, eu passei por uma situação com ele, lá no CIAD. A psicóloga do CIAD é ali perto da central, né? Isso. Eu acho que ela não é bem especializada nessa questão do autismo. Ele viu um filme com o pai, Choke. Aí, vamos pra tirar isso da cabeça dele. Aí ele deu umas crises lá, dizendo que era Choke. Ela quer encaminhar ele pro psiquiatra. É difícil. Outro dia eu estava vendo no BRT, é que eu vi uma criança e ela é especialista. Você falava no passado, aí ela falou, mudou de nome. Ele falava que não é, aí ela falou, mudou de nome. Se vê alguém falar que é maluca, que você tem agora, A gente lá atrás, eu subi ela na Sadal. Sim.
faltava muita sensibilidade para isso. Eu vejo na foto do aula, essa fazendo cursos em relação a isso. E é muito difícil você, de quem não está por perto, poder, você identifica, tem alguma coisa, mas você não sabe como tratar ou como lidar. Eu fiz alguns cursos aí exatamente por isso. Tá bom? E a aceitação também dos pais. Não, também é muito complicado. ainda mais ainda tem esse lance da aceitação. Eu acho que isso tudo aí que você falou tem uma coisa aí que nós não. Essa falta de aceitação. Exemplo. Eu, por exemplo, vocês estão me vendo de cabelo grande, né? Eu só deixei meu cabelo crescer a partir dos 30. Porque a minha própria família dizia que eu tinha cabelo de mendigo, cabelo ruim, cabelo duro. E aí você olha, aí você é um jovem. Você acredita. Mas é porque assim, infelizmente, a gente, aí eu vou pegar o recorte racial. A gente, enquanto negro, a gente realmente passou muito tempo sem ver a nossa beleza. Por exemplo, quando você entrou aqui, qual foi a primeira coisa que ela falou pra você? Ela fala sempre isso, pessoal, estou sendo gato. Não, mas ela falou da camisa. Da camisa. Em outros tempos você nunca entraria com uma camisa dessa em nenhum espaço. Você é um gatão mesmo. Não me falou! Mas assim, ó, Dá corda, não. vou focar aqui? Mas essa é uma questão que eu falo dessa lance de dentro de casa, porque eu sou um desses, sabe como é que é? Assim que ovelha negra da família, porque eu me desgarrei. Porque se eu fosse seguir todos os trâmites que a minha família desenhou para mim, eu não estaria aqui hoje, eu não teria feito uma série de coisas que eu fiz. Quando é que o senhor deu esse ponto de partida de sair? Quando eu vim morar na cidade. É. Eu digo que eu comecei a mudar os meus pensamentos e eu comecei a olhar minha negritude na faculdade. Não, mas eu por exemplo, quando eu mudei, quando eu vim morar na cidade, porque eu na cidade com 14 anos. E eu estudava no Divina Providência, lá no Jardim Botânico, no Colégio do Páreo, onde tinha meia dúzia de pretinhos, eu era um deles. Tudo bolsista. A gente ganhava lá do Dom Leone, lá do só que na verdade eu cheguei a achar que eu fazia parte daquele grupo lá, porque era só bacana, eu jogava futebol, jogava muito bem, então eu estava sempre no meio deles. E aí dali me levaram para o Flamengo, então sempre no meio deles. Então eu achava que aquele era o meu mundo. E quando eu vim para a Cidade Alta, eu enxergo uma outra coisa diferente. Quer dizer, eu tinha meus amigos da favela, e eu estava me distanciando. Quando eu venho para a Cidade Alta,